Olá, queridos espectadores! Hoje vamos mergulhar na vida inspiradora de São Francisco de Assis, um santo que tocou o coração de muitas pessoas ao longo dos séculos. A infância e juventude de São Francisco de Assis foram uma época de contrastes, com experiências mundanas e uma busca por algo mais significativo e espiritual. Esses momentos de inquietação e reflexão seriam cruciais para o desenvolvimento da personalidade e do caráter que fariam de São Francisco um dos santos mais amados, venerados da história da Igreja Católica. Durante sua juventude, São Francisco de Assis era conhecido por sua vida despreocupada e mundana, desfrutando dos prazeres da riqueza e da sociedade em Assis. No entanto, em meio a essa vida confortável, Francisco começou a sentir um vazio interior e uma busca por um propósito mais elevado. Um dia, enquanto perambulava pelas redondezas de Assis, Francisco avistou um leproso à beira do caminho. Naquela época, a lepra era uma doença considerada terrível e altamente contagiosa, e os leprosos eram marginalizados e rejeitados pela sociedade. Embora a visão do leproso provocasse medo e repulsa em muitas pessoas, Francisco foi movido por um profundo sentimento de compaixão e empatia. Ao invés de evitar o leproso, ele sentiu um forte impulso de se aproximar e ajudar aquele homem em sofrimento. Ignorando qualquer preocupação com sua própria saúde ou bem-estar, Francisco aproximou-se do leproso e beijou suas feridas. Ele ofereceu ao homem atenção, carinho e amor, sem se importar com os riscos que isso poderia representar para sua própria saúde. Esse encontro transformador com o leproso marcou um ponto de virada na vida de São Francisco. Ele percebeu que seu verdadeiro chamado era seguir o exemplo de Cristo e viver uma vida de amor e serviço aos mais necessitados, incluindo os marginalizados e os doentes. A partir desse momento, Francisco começou a abraçar uma vida de pobreza, simplicidade e serviço aos outros, buscando uma profunda relação com Deus e com todas as criaturas. Ele se despojou de suas riquezas materiais e dedicou-se a ajudar os pobres, cuidar dos doentes e pregar o evangelho do amor e da compaixão. O encontro com o leproso foi um catalisador para a conversão de Francisco e o início de uma jornada espiritual extraordinária, que o levaria a fundar a Ordem Franciscana e se tornar um dos santos mais venerados e amados na história da Igreja Católica. A compaixão e o amor demonstrados por São Francisco naquele dia continuam a inspirar e impactar as pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. A decisão de São Francisco de Assis de abraçar uma vida de pobreza e simplicidade foi um momento de profunda transformação em sua vida e teve um impacto significativo em sua família e na comunidade ao seu redor. Após o encontro com o leproso, Francisco começou a passar por um período de reflexão e discernimento. Ele sentiu que Deus o estava chamando a seguir um caminho diferente, distante dos prazeres mundanos e em direção a uma vida de total entrega a Deus e ao serviço aos mais necessitados. Um dia, enquanto rezava na pequena igreja de São Damião, Francisco ouviu a voz de Cristo crucificado lhe dizendo: Francisco, vai e repara minha casa, que, como vês, está toda em ruínas. Essa mensagem foi um chamado para que ele dedicasse sua vida à restauração da Igreja e à prática do Evangelho de Jesus Cristo em sua forma mais pura e simples. Após esse momento de conversão, Francisco tomou uma decisão radical. Renunciou a todas as suas posses materiais, incluindo roupas e dinheiro. Ele devolveu todos os bens que havia recebido de seu pai, inclusive suas roupas, ficando apenas com uma túnica de mendigo. Essa decisão chocou e entristeceu seu pai, Pietro de Bernardone, que não entendia o comportamento de Francisco e o considerava um desgraçado. Francisco foi levado perante o bispo da cidade, onde renunciou formalmente a qualquer herança e riqueza de sua família. A decisão de Francisco de Assis de viver uma vida de pobreza e simplicidade foi algo incomum e surpreendente para a sociedade de sua época. No entanto, sua abnegação e seu desejo de viver em harmonia com a natureza e todas as criaturas começaram a atrair a atenção de outros jovens. Gradualmente, algumas pessoas começaram a se juntar a Francisco em sua jornada espiritual, compartilhando de sua vida de pobreza e oração. Entre eles estava Clara, uma jovem de uma família nobre que também renunciou a seus bens para seguir o exemplo de Francisco, fundando a Ordem das Clarissas. O exemplo de Francisco de Assis também impactou a Igreja Católica como um todo.
A sua simplicidade e mensagem de amor e compaixão tornaram-se inspirações para muitos cristãos que buscavam um caminho de fé mais autêntico. Em suma, a decisão de São Francisco de Assis de abraçar uma vida de pobreza e simplicidade transformou não apenas sua própria vida, mas também impactou sua família, comunidade e a história da Igreja. Seu legado perdura até os dias de hoje, inspirando inúmeras pessoas a viverem o Evangelho com generosidade, humildade e amor ao próximo. Após sua conversão, Francisco começou a atrair seguidores que desejavam seguir seu estilo de vida de pobreza e simplicidade. Em 1209, ele obteve a aprovação do Papa Inocêncio III para fundar uma nova ordem religiosa, conhecida como Ordo Fratrum Minorum, Ordem dos Frades Menores ou simplesmente Ordem Franciscana. A ordem foi estabelecida com base em um estilo de vida centrado nos ensinamentos de Jesus Cristo, com ênfase na pobreza, simplicidade, caridade e amor a todas as criaturas de Deus. Francisco de Assis tornou-se o líder espiritual da ordem, e seus seguidores eram conhecidos como frades menores ou franciscanos. Os seguidores de São Francisco adotaram um estilo de vida austero, vivendo em total pobreza e confiando na providência divina para suas necessidades básicas. Eles não possuíam propriedades, riquezas ou bens pessoais. A mendicância, pedir esmolas, era uma prática comum, sustentando-se com o que a caridade dos fiéis lhes oferecia. Os franciscanos também viviam em comunidades fraternas, compartilhando suas vidas e recursos, com igualdade e fraternidade entre todos os membros. Eles se dedicavam à oração, à contemplação e ao trabalho manual, buscando a simplicidade em todas as suas ações. A espiritualidade na ordem franciscana estava enraizada no exemplo de São Francisco, que buscava uma profunda relação com Deus e uma imitação radical da vida de Jesus Cristo. A oração e a devoção ocupavam um lugar central na vida dos franciscanos, buscando crescer em fé e proximidade com Deus. A humildade era outra característica fundamental dos franciscanos, inspirada pela própria vida de Francisco, que renunciou a tudo, inclusive sua identidade anterior, para seguir a Cristo. Eles se consideravam servos de todos, e buscavam servir aos necessitados e marginalizados com amor e compaixão. O amor à natureza também era um traço distintivo da espiritualidade franciscana. São Francisco tinha uma profunda reverência pela criação de Deus, considerando todas as criaturas como irmãos e irmãs, refletindo a presença divina em toda a natureza. Ele compôs o Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol, celebrando a beleza e a harmonia da criação. Essa valorização da natureza levou os franciscanos a cuidar do meio ambiente e a reconhecer a presença de Deus em todas as coisas criadas. O amor à natureza na ordem franciscana também influenciou a arte e a espiritualidade da época, promovendo uma conexão mais profunda entre a humanidade e a criação divina. Em suma, a formação da ordem franciscana e o estilo de vida adotado por seus seguidores refletiram o exemplo e os ensinamentos de São Francisco de Assis. A espiritualidade, humildade e amor à natureza foram fundamentais para a missão e a identidade da ordem, que continua a inspirar pessoas em todo o mundo até os dias atuais. O legado de São Francisco é marcado por sua profunda devoção a Deus, seu amor incondicional por todas as criaturas e sua busca por uma vida de pobreza e simplicidade. Seu exemplo inspirou muitos a abraçarem uma vida de humildade, serviço aos outros e uma maior compreensão do Evangelho de Cristo. A fundação da Ordem Franciscana teve um impacto significativo na Igreja Católica. A abordagem única de Francisco de Assis à vida religiosa, vivendo em total pobreza e simplicidade, tornou-se uma força revitalizadora dentro da Igreja. Seus seguidores, os franciscanos, espalharam-se rapidamente por toda a Europa e além, transmitindo sua mensagem de amor, paz e compaixão. A ordem franciscana também influenciou o desenvolvimento da arte e da espiritualidade da época, com muitos artistas, poetas e escritores retratando a vida de São Francisco e seus ensinamentos. Sua espiritualidade e devoção à natureza também tiveram um papel importante na teologia e na prática religiosa do período medieval. São Francisco de Assis é reverenciado como padroeiro dos animais e do meio ambiente devido à sua profunda conexão com a criação de Deus. Ele viu todos os seres vivos como irmãos e irmãs,
refletindo a presença divina em todas as criaturas. Seu famoso Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol, é uma expressão de sua reverência e amor pela natureza. A canonização de São Francisco ocorreu em 1228, apenas 2 anos após sua morte. Sua importância como santo padroeiro dos animais e do meio ambiente cresceu ao longo dos séculos, à medida que sua mensagem de respeito pela natureza e cuidado com todas as formas de vida encontrava eco em diversas culturas e épocas. Hoje, a devoção a São Francisco como padroeiro dos animais e do meio ambiente continua a inspirar inúmeras pessoas em todo o mundo. Sua mensagem de proteção e cuidado com a criação é especialmente relevante em um momento em que a preocupação com a preservação do meio ambiente e o bem-estar dos animais é de extrema importância para a humanidade. Assim, o legado de São Francisco de Assis perdura através de sua profunda espiritualidade, sua influência na Igreja e na sociedade, bem como sua importância como santo padroeiro dos animais e do meio ambiente. Sua mensagem de amor, paz e humildade continua a tocar os corações de muitos, inspirando-nos a viver em harmonia com a criação de Deus e a cuidar uns dos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Que a vida de São Francisco de Assis seja para todos nós uma fonte de inspiração e um exemplo a seguir. Que possamos trazer seus ensinamentos para nossas vidas, tornando o mundo um lugar mais amoroso, compassivo e harmonioso. Se você gostou deste vídeo e deseja mais conteúdo inspirador como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Juntos podemos espalhar a luz e o amor que São Francisco de Assis nos ensinou. Agradeço a todos por estarem aqui e por fazerem parte desta jornada de reflexão e crescimento espiritual. Que Deus os abençoe e que a paz de São Francisco de Assis esteja com todos nós. Até a próxima!